Fala galera, sejam bem-vindos a mais um programa da Caixa, eu sou o Marcos e esse é o nosso review do quarto episódio da segunda temporada de The Mandalorian, O Cerco. E eu tenho que avisar que esse vídeo contém, obviamente, spoilers de todos os episódios até aqui. Então se você não assistiu, assiste e depois você volta e assiste o vídeo. Eu vou falar tudo que eu achei sobre esse episódio, que por sinal foi bom pra caraca, logo depois da nossa maravilhosa e incrível vinheta da Caixa. Esse episódio, meus amigos e minhas amigas, esse episódio é maravilhoso, é fantástico, é uma das melhores obras de Star Wars, assim como The Mandalorian, a série inteira, mas esse episódio, ele é a prova de que Mandalorian é o live action de Star Wars que a gente merece. Não aquele final bosta da trilogia nova, é feito por gente que gosta, que entende Star Wars. Eu amei esse episódio por dois motivos, tem duas vertentes aí. A primeira é a forma como ele trata a geopolítica em Star Wars. Como eu já falei várias vezes, um dos maiores acertos para mim em The Mandalorian é a forma como ele conta a história da galáxia de uma forma sutil. Ele vai mostrando esse jogo de poder entre Império / Primeira Ordem contra a Nova República / Aliança Rebelde. Como é que esse jogo vai mudando na história da galáxia. E esse episódio mostra claramente como a Nova República deixou a Primeira Ordem nascer bem debaixo do nariz dela. O Mandaloriano chega lá em Navarro para fazer os reparos na nave, encontra o Greef Karga e a Cara Dune, toda aquela história, aquela nostalgia da primeira temporada que foi ano passado, nem tem tanto assim para essa nostalgia, né? Mas enfim. Ele chega lá e o Greef Karga leva ele para a escola, onde tem um droid de protocolo dando aula para crianças. E você vê que o droid está falando exatamente sobre isso, a organização espacial, né, da galáxia. Então a gente vê que tem um núcleo na galáxia onde ficam os planetas mais ricos, mais abastados, onde por sinal fica a capital da Nova República, e você entende que esse poder está concentrado nesse núcleo. E aí em volta desse núcleo existe a orla exterior, onde estão planetas como o próprio Navarro, e o Greef Karga deixa claro isso. A Nova República não consegue se estabelecer nesses planetas fora do núcleo da galáxia. E é exatamente por isso que existe uma célula do Império ainda viva em Navarro, por exemplo. No final do episódio, aquele soldado da Nova República, ele fala que a gente precisa de ajuda para combater isso. Sozinha a Nova República não vai conseguir. Os planetas da orla exterior têm que ajudar a Nova República a combater, quer que seja que esteja instalado lá, qualquer célula que esteja instalada lá, que não seja da Nova República. E aí, fora essas duas regiões, o droid de protocolo ainda fala que existem regiões desconhecidas da galáxia, que é justamente para onde os remanescentes do Império foram depois que o Imperador, após a sua morte, fez com que o Império implodisse e alguns oficiais selecionados se movessem para as regiões desconhecidas para poder refundar um novo Império, que por sinal era a Primeira Ordem. E aí é justamente nisso que ele acerta tão bem, mostrar esse jogo político, esse jogo de poder que rola na galáxia. A Primeira Ordem ela faria o seu retorno, começaria a dominar pela orla exterior, onde a Nova República não consegue se estabelecer. E é justamente isso que o episódio deixa muito claro, que a Nova República não tinha força para ir além do núcleo da galáxia, além das regiões mais abastadas. Mas a Primeira Ordem, a mais afastada do núcleo, vai tomando o poder na orla exterior, um por um, até se tornar uma ameaça relevante para a Nova República. E isso que esse episódio conta para mim é tão interessante, essa dualidade, essa briga entre os dois. Isso é muito, muito legal. E é uma coisa que Star Wars tem de tão rico, que é essa história, essa coisa geopolítica que o George Lucas mesmo dava tanto valor lá nas prequels, tanto esse jogo político que rolava, né, que ele preferiu explorar nas prequels também. E Mandalorian busca isso de uma forma tão boa, tão bem explicada e tão sutil ao mesmo tempo que é quase perfeito. This is the way. E agora passando para minha segunda vertente, que provavelmente deixou muito mais interessado do que a primeira, é a relação que o Império tem com Yodinha. E tá tão claro, deixa tão claro isso que vai acontecer daqui pra frente. Quando eles invadem aquela base do Império, eu já fiquei maluco, porque o cenário, todas as referências que eles fazem às outras obras de Star Wars, é realmente uma série pra quem ama essa franquia, cara. Quando eles entram naquela sala de comunicação, você percebe que o estilo das janelas, aquelas janelas gigantes na sala, é igual ao estilo das janelas do Star Destroyer, que, por sinal, é igual ao estilo das janelas das naves da República, né, que foram reutilizadas para o Império e tudo mais. Então você vê como aquilo é realmente uma evolução e conecta essas coisas, são esses elementos, essas coisas sutis que deixam o fã de Star Wars, realmente são esses fanservices que não são forçados, que tornam a série tão boa. E aí você depois passa para aquela hora que aquele alienígena vai ligar o reator
E ele fala, não tem corrimão aqui. E que é uma coisa que realmente não tem corrimão em lugar nenhum. Nenhuma estação imperial tem corrimão. Da Primeira Ordem também não. O arquiteto do Império, da Primeira Ordem, é uma pessoa bem sádica, né? Porque qualquer coisa o cara caía pra morte, né? Como aconteceu várias vezes. Mas enfim, falando do Yodinha, que é o que a gente tem que falar mesmo, quando eles chegam naquela ala do laboratório, você vê que os cientistas estão apagando o histórico de busca, desesperados a apagar os drives, o que estavam fazendo. Você vê que eles têm uns patches no ombro que são iguais aos patches que aquele doutor da primeira temporada, que eu esqueci o nome agora, tá aparecendo em algum lugar aqui, que ele tinha no braço, que são patches de Kamino. Kamino é o local onde foram clonados, quando foi feita a tropa de clones da República lá nas prequels, e provavelmente esses cientistas foram usados também para clonar alguma coisa para o Império. E se você puxa o episódio 9, e desculpa por trazer o episódio 9 para a mesa, na novelização fica bem explicado que o Imperador precisava de um sangue com uma alta contagem de midichlorians para ser colocada no clone dele, para que ele pudesse usar a força através desse clone. Em Star Wars, em várias obras lá do Legends e tudo mais, não foi muito bem explicada essa relação dos clones com a força. Isso não era uma coisa muito comum. E aí, através da ciência, nessa fase nova de Star Wars, agora dentro do cânone da Disney, foi explicado isso, que ele precisava de um sangue com uma alta contagem de midichlorians no clone dele, para que ele pudesse usar a força nesse corpo novo. E aí, quando o doutor entra naquele holograma para falar, fica claro que a criança, Yodinha, é quem tem o sangue com a alta contagem de midichlorians. Midichlorians, se você não lembra, é aquele elemento que o George Lucas criou para explicar cientificamente a força e se afastar um pouco daquela ideia mais filosófica que ele criou na trilogia original, que todo mundo amava e foi um motivo de ódio dos fãs até a trilogia nova chegar e ocupar esse lugar de ódio. Então o Yodinha tem toda essa contagem alta de midichlorians e por isso ele vai ser tão importante, por isso ele é tão importante pro Império, por isso que o Império tá tão atrás dele, para pegar ele de volta, para poder usar o sangue dele em um experimento. E aí você tá pensando que o experimento foi o Palpatine? Não, eu acho que ainda não, pelo menos ainda não. É uma fase inicial do experimento. Quando o Mandaloriano se aproxima daqueles tanques de Bacta, você vê que tem vários espécimes ali, né, meio que numa posição fetal, se desenvolvendo e tudo mais. Aquilo me lembrou muito uma cena do episódio 9, que é quando o Kylo Ren ele entra no laboratório lá do Imperador, ele vê aquele tanque gigante cheio de Snokes. É isso. Eu acho que aquela célula do Império ali está sendo o estágio inicial do processo de criação do Snoke. E o sangue do Yodinha é o que torna o Snoke um usuário da força, né? Afinal, o Snoke era um usuário da força. A gente viu isso nos episódios 7 e 8, por exemplo. Então o sangue do Yodinha vai criar o Snoke, vai permitir que ele seja um usuário da força e um marionete do Palpatine. Todo esse processo é um processo de aprendizado para clonar o Snoke e para dar ao Imperador uma nova vida, uma nova forma. Então é por isso que o Yodinha é tão importante. E além disso, a série traz de volta o Moff Gideon para o centro da trama e mostra ele criando uma tropa de Black Troopers, de soldados negros do Império. Que quem jogou os jogos de Star Wars mais antigos, né, Star Wars Battlegrounds, por exemplo, via esses soldados lá e vê que ele está criando exatamente isso, uma tropa de soldados avançados do Império, que vão ser uma ameaça muito maior. E aí tem uma terceira coisa que eu gostei pra caramba, que foi a história da Cara Dune. No final do episódio a gente vê aquele soldado da República, ele pede ajuda pra ela, ele conversa com ela, fala, pô, tu já era da Aliança, tudo mais, você não quer voltar pra ajudar, tudo mais, e ela fala que não, e a gente descobre que ela era de Alderaan. Alderaan é o planeta que explodiu lá no 4º episódio, na Estrela da Morte, caso você não se lembre, e ela deixa claro que ela perdeu tudo. Porém, se você parar pra pensar, por que ela não estava em Alderaan? Por que ela não morreu junto com o planeta quando ele explodiu? Qual é a história dela? Eu chutaria que ela tem uma relação com a Princesa Leia. A história dela se cruza com a da Leia, provavelmente com a família Organa, talvez, que era a família lá do senador Bail Organa, que adotou a Leia depois que a Padmé morreu. Então, é muito provável, pra minha cabeça, muito provável na minha cabeça, que ela tem uma relação com a Leia e isso vai ser explorado. Ela vai ser uma personagem importante, tanto é que tem rumores de que ela pode ganhar uma série junto com a Bo-Katan, um spin-off de The Mandalorian, por exemplo, para contar mais a história dela. Então, cara, nota o que eu tô dizendo, a Cara Dune vai ser importante pro restante dessa temporada. Por fim, eu tenho que comentar aqui as cenas de perseguição daquele carro. Tem uma cena muito parecida em Rebels, eu acho, aquela cena daquele tanquezinho do Império fugindo dos Speeders e tudo mais, e depois os TIE Fighters, e eu achei realmente que eles fossem morrer ali, porque afinal de contas são personagens de suporte, e eu fiquei desesperado porque você se importa com eles, você gosta deles. E aí vem a nave do Mandaloriano naquela forma mais Star Wars possível, salva o dia, tem aquela batalha no ar e tudo mais das naves. Cara, eu não tenho mais... Vai chegar um momento, acho que quando chegar no último episódio, eu não vou ter mais elogios pra essa série, porque é tudo que a gente queria em Star Wars, é tudo que a gente precisava. Acho que o J.J. Abrams devia assistir essa série para aprender o que ele devia ter feito.
Lembrando a vocês que o próximo episódio se chama The Jedi. E ele vai ser dirigido pelo Dave Filoni, que é o cara que criou Clone Wars, Rebels, e é o cara que criou a Ahsoka Tano. Então a gente vai ter a Ahsoka no próximo episódio, um live action da Ahsoka, e eu não podia estar mais animado, mais ansioso para ver isso. Que chegue o mais rápido possível a próxima sexta-feira, porque eu preciso assistir esse episódio, cara. Então é isso, meus amigos e amigas, meus queridos amantes de Star Wars. Eu amei esse episódio, ele foi fantástico em todos os elementos que eu comentei, e ele enriquece tanto a lore de Star Wars quanto a história que está sendo desenvolvida na série. As pessoas estão de parabéns, porque é justamente isso que a gente precisava em Star Wars. Muito obrigado a todas as pessoas envolvidas em The Mandalorian, porque eu não podia estar mais satisfeito com o que eu estou assistindo, cara. Muito obrigado a essas pessoas e a você que ficou aqui assistindo esse vídeo até agora. Então não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar aí embaixo e compartilhar com seus amigos. Um beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu. Tchau.